Boa noite, que a doce paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos nessa noite especial de quinta-feira, em que João Firmino e eu, ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, estamos incumbidos de mais uma atividade espiritual. Hoje trata-se de um estudo, ainda que ligeiro, porque são 3 obras: Fonte Viva, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Então, antes de iniciarmos a atividade propriamente dita, vamos nos irmanando, vamos nos unindo em pensamentos e sentimentos, fechando os nossos olhos físicos, materiais, elevando nosso pensamento a Deus, a nosso Pai Criador, rogando esta proteção para que todos nós possamos aproveitar da melhor forma possível o singelo estudo que hoje faremos pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, nosso recanto de bênçãos, nosso celeiro de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora, então, conforme o cronograma das atividades de hoje, a leitura do livro Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. É a lição de número 66, cujo título é Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios 5:14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo, diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos, preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisem levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade. Identifica-se com um instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo:
Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará, e nós repetiremos, acordemos para a vida superior, e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Vamos chamar agora, para dar a sua contribuição, a sua interpretação do texto lido, o João Firmino. Com vocês. Queridos irmãos, queridas irmãs, com as bênçãos de Jesus, estamos mais uma vez falando-vos ao coração, ao ouvido, em nome de Jesus. Uma linda mensagem do Fonte Viva que acabamos de ouvir na leitura da Vânia. Desperta, tu que dormes. É um despertar para o objetivo principal da nossa vida, da nossa oportunidade de estarmos reencarnados aqui no planeta Terra, especialmente no Brasil, onde encontramos um solo maravilhoso, fértil, produtivo, e me refiro não só ao solo vegetal, o chão, a terra, o solo brasileiro que, como se diz muito, tudo que se planta aqui dá, colhe. O coração do brasileiro, dos espíritos aqui reencarnado nesta oportunidade, também é um solo fértil. Nós temos no Brasil hoje uma união religiosa. São inúmeras as igrejas protestantes, católicas, espíritas, muitas casas de umbanda e outros segmentos religiosos, cristãos, não cristãos. E graças a Deus não temos nenhum conflito dessa ordem. Vivemos todos em paz. E cada um tem a sua oportunidade deste despertar para a vida na visão espiritual, de auxiliar o próximo, de fazer o bem, de crescer individualmente dentro daquilo que o indivíduo escolheu como filosofia a seguir em todos os sentidos, e na visão espiritual também, podemos escolher a filosofia espiritual que melhor nos adaptarmos, e temos a oportunidade de, dentro daquela ou dessa de outra religião, nós podemos despertar pela vida, fazer o bem, estender a mão, auxiliar, ajudar a quem quer que seja, quem estiver dentro do nosso rol de visão, e principalmente o despertar próprio para o nosso crescimento, o nosso melhoramento. Esse é o objetivo principal.
Essa mensagem do Fonte Viva, inclusive, nos faz lembrar uma outra que tem aqui no próprio Fonte Viva também, que tem, assim, neste mesmo sentido, né? É onde fala, puxa vida, fugiu agora, deu um branco, eu estava com a mensagem, deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Tem uma visão semelhante esta mensagem do Fonte Viva. É também de Paulo, né, que fala, quer dizer, me parece que esta frase foi pronunciada por Jesus quando ele aqui estava presente, né? Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, é aquela pessoa que está viva materialmente, mas está alheia, está morta para os compromissos espirituais da vida. Porque senão Cristo teria dito, deixai os cadáveres enterrar os seus cadáveres, porque um corpo sem vida não é um cadáver. Então, Emmanuel disserta nesta linha de raciocínio, então ele diz que um corpo sem vida é um cadáver, então não tem como despertar para a vida um corpo que já morreu, seus órgãos já se decompuseram, já se desligaram, não estão mais conectados uns com os outros. É uma atividade científica, não tem como. Você tem hoje muitos recursos, faz um transplante de coração, de rins, de praticamente todos os órgãos, ou quase todos, né? Mas para fazer uma recuperação. Agora, depois que morreu os órgãos do corpo físico, não tem jeito. É o espírito que é preciso estar sempre pronto para a vida, para ajudar, e tem criaturas que elas são frias, indiferentes, estão totalmente alheias, estão mortas para a necessidade do próximo, para fazer o bem, para estender a mão amiga, levando um socorro, seja dentro do aspecto material e dentro também do aspecto espiritual. São pessoas que vivem egoisticamente só para si. É nesse sentido que o Evangelho nos chama a despertar pela vida, para a vida, né? O que está inserido na mensagem de hoje, que a Vânia acabou de ler no livro Fonte Viva. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos, meus irmãos, então nós vamos dar a continuidade e agora vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos um item ligado ao capítulo 11º, que tem por tema amar o próximo como a si mesmo, uma recomendação do nosso Divino Mestre Jesus. E o item que será abordado hoje é o item 14, cujo título é Caridade com os criminosos. É uma instrução dos espíritos superiores e esta mensagem nos foi passada por Elizabeth de França, em espírito, em Havre, 1862, portanto, há 158 anos, e nós vamos verificar em determinado momento que o discurso passados 158 anos ainda é o mesmo. Eu não vou ler na íntegra, pois que o texto é um pouquinho extenso e o tempo não nos permite, mas pensarei em alguns trechos para que possamos ter a compreensão do que seja caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo.
Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que lhe inflige é muito branda para a criatura dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Esse é o trecho de hoje, caridade para com os criminosos. Então, vamos iniciar pelo título, caridade, criminosos. Então, o que é um criminoso? O que o dicionário nos aponta como criminoso? Então, eu daria, através do dicionário, 2 sentidos para a palavra criminoso. Uma é mais no sentido jurídico, que o criminoso é aquele que infringiu por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime. Porém, nós temos um outro sentido muito mais abrangente e que cabe melhor ainda no texto e no contexto. Criminoso, que ou quem comete alguma falta, não necessariamente punível, porém condenável por uma ou mais pessoas ou pela sociedade. Então, criminoso não é só quem infringe o Código Penal, mas por extensão, é aquele que comete alguma falta que se torna condenável por uma pessoa ou mais, ou até mesmo pela sociedade. E caridade? Nós vamos pegar o sentido de caridade conforme o entendia Jesus. Na pergunta número 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga como Jesus entendia a caridade, e a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós formos procurar entender a essência da mensagem, veremos que não devemos julgar severamente nossos irmãos dito criminosos. E por quê? O texto mesmo nos dá a resposta ao dizer que eles não conhecem a Deus como nós, que estamos severamente julgando. E mais, que triste ouvir da nossa sociedade ainda, sobretudo nas redes sociais, pessoas ainda falando de um criminoso. É um miserável,
deve ser extirpado da terra. A morte para ele é muito pouco. Merece sofrer, merece ser torturado. Como ele fez, ele deve acontecer o mesmo com ele. Então, vamos ouvir aquilo que nós por vezes falamos. E nós estamos faltando com a verdadeira caridade. Estamos julgando alguém que por vezes não tem instrução, não tem conhecimento, é uma alma ainda jovem, que teve poucas reencarnações. Então, nós precisamos compreender, como o texto também nos fala, que os criminosos na terra ainda são necessários para que nós possamos nos chocar com as suas atitudes e compreender que não devemos fazer isto. Então o texto nos fala com clareza de que os grandes criminosos ainda são necessários no mundo de provas e de expiações, mas que quando o planeta Terra deixar de ser um mundo de expiações e provas e passar a ser um mundo regenerado, esses criminosos não mais terão condição de aqui reencarnar e serão dispersados para mundos inferiores, compatíveis com a sua condição vibratória. E o texto também nos diz que precisamos orar por eles, julgar menos, compreender mais, orar mais. É isso que nós precisamos, ter este olhar, porque nós, quando julgamos severamente um criminoso que aparece na mídia, isso está subentendido que nós nos consideramos superiores e incapazes de cometer aquele ato que o nosso irmão equivocado cometeu. Entretanto, nós espíritas temos mais um motivo para sermos indulgentes: as nossas vidas pregressas. Sabemos nós, com certeza, o que fizemos em outras existências? Podemos ter feito o mesmo ou muito pior. Então, devemos compreender que, pela misericórdia divina, o Senhor nos concede mais uma oportunidade com o véu do esquecimento, para que não tenhamos o conhecimento integral do que fizemos no passado. Não temos estrutura mental, espiritual, para podermos ter acesso ao que fizemos no passado. Então, vamos pensar na definição de Jesus para a caridade: benevolência para com todos. Com todos, não é só com os nossos amigos, com aqueles que concordam com as nossas ideias e opiniões, não é só com a nossa família, não, com todos. E os criminosos se incluem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Compreendamos que o outro erra e nós erramos sempre. Nossas faltas, não somos nós também criminosos? Perante a lei de Deus, não cometemos faltas todos os dias. E perdão das ofensas. Saibamos perdoar, porque aquele que erra, aquele que infringe a lei dos homens e a lei de Deus, num dado momento, pode não ser hoje, amanhã, o ano que vem, mas num dado momento de sua trajetória evolutiva, acabará tendo que se ver frente a frente com as consequências de seus atos. Meus amigos, para concluir a minha fala, eu vou contar uma história que envolve um criminoso. E é uma história belíssima. Para não perder uma palavrinha, eu vou fazer a leitura. Um ex-presidiário sofreu na alma a incompreensão e o abandono de seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-presidiário, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento,
tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem e com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e constrangido falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso tivesse me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregou e a da família que o abandonou. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira, que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda, disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que parecia uma eternidade e falou novamente: "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem, reabilitado, deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. Eu não vou comentar mais porque a minha emoção já diz da beleza dessa história, do perdão, que é tão importante para todo aquele que erra. Vou beber um pouquinho d'água. Assim eu posso me recompor. E agora nós vamos abordar a questão do Livro dos Espíritos que ficou da outra live, né, da quinta-feira. É a questão de número 553. Os nossos comentários terão de ser breves, meu e do João, porque o tempo já está se esgotando. A pergunta 553 diz o seguinte: qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, fórmulas, rituais, práticas, Kardec quer saber que se elas produzem efeito realmente para chamar os espíritos, para que as pessoas possam entrar em contato com os espíritos. E os espíritos nos respondem: o de as tornar ridículas, se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Eu vou pedir ao João para tecer comentários a respeito desta questão. Olha, os espíritos inferiores, a capacidade criativa deles é muito pequena. Eles aproveitam da nossa criatividade, dos nossos pensamentos para desenvolver aquilo que estamos, às vezes, arquitetando, pensando, manipulando, porque os espíritos são inferiores, os espíritos que nos prejudicam, que trabalham para o mal,
a doutrina nos diz, e várias pessoas estudiosas comprovam isso, os próprios desencarnados, né, que se comunicam conosco, os evoluídos, têm nos orientado desta forma. Por isso que sempre é nos pedido que devemos orar e vigiarmos para não cairmos em tentações, ou seja, a ação dos espíritos malignos inferiores com relação às nossas atitudes, às nossas maneiras de pensar, às nossas iniciativas, às nossas vibrações enfermiças, é por aí. Tá certo. E agora nós vamos concluir com a questão 553A, que é um desdobramento da mesma questão. Diz assim: certos espíritos não ditaram algumas vezes formas cabalísticas, então rituais, coisas estranhas, mas se eles não ditaram? E aí a resposta dos espíritos: sim, tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Bem disse João, né? João, o evangelista, quando nos diz: não acrediteis em todos os espíritos, provai antes se são de Deus. Então, quando os espíritos mandam para que você faça fórmulas, coisas bizarras, estranhas, que nós possamos usar o nosso raciocínio, o nosso bom senso para não cair neste engodo. Queridos amigos, estamos então encerrando com muita alegria em nossos corações a nossa live de hoje, mas não podemos deixar então de lembrar a todos que todos os dias às 18 horas nós estamos aqui para esse encontro fraterno, em que as atividades da Casa Espírita Maria de Nazaré podem então ser acompanhadas pelo Facebook. Queridos amigos, vamos então unir os nossos corações neste momento para fazermos uma prece de encerramento. Vamos elevando o pensamento a Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Queridos irmãos, uma noite abençoada, um abraço fraterno do João Firmino, meu e da minha mãe Leonor. Uma noite abençoada. Tchau, tchau.